Posto em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei CMV número 001/2025, de 31 de janeiro de 2025, que fixa o valor de referência dos servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Travesseiro, Rio Grande do Sul, e da outras providências. Posto em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Leitura da indicação do presidente Adriano Stefan sobre o protocolo número 03/2025. Se solicita envio de ofício ao DAIR solicitando redutor de velocidade em modelo a ser definido ou outra forma de reduzir a velocidade na rodovia VRS 811. Indicações da saída de Cairu Fundos próximo ao comércio Weissheimer. Posto em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Nas explicações pessoais dos vereadores Paulo Cesarano, Ayrton e Omar manifestados. A sessão está gravada no arquivo 2025, gravações 0302/2025, nada mais havendo a tratar, foi assinado o livro de presenças e o senhor presidente deu por encerrada a sessão. Travesseiro, 3 de fevereiro de 2025. A ata está em discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Ofícios do Executivo. Ofício SMAF, número 032/2025. Senhor Presidente, cumprimentamos cordialmente Vossa Excelência, apresentando em anexo o Relatório Municipal de Gestão da Saúde do terceiro quadrimestre de 2024. E anual para que seja apreciado pelos nobres vereadores. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos e subscrevemos-nos atenciosamente, Prefeito Municipal Gilmar Luiz Soutier. Ofício SMAF, número 33/2025, Senhor Presidente, na ocasião em que cumprimentamos Vossa Senhoria, vimos através do presente encaminhar para a apreciação dessa Casa Legislativa os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 020/2025, que visa promutar servidor com o município de Marques de Souza e da outras previdências. Projeto de lei número 021/2025, que visa alterar a redação dos incisos 1 e 2 do artigo 34 e revoga o artigo 62 da Lei Municipal número 1781, de 5 de dezembro de 2022 e da outras previdências. Projeto de lei número 022/2025, que visa convocar por até mais 10 horas semanais os servidores ocupantes do cargo de monitor de educação infantil, além da carga horária de 30 horas semanais, quando existem o interesse público para atender os turnos inversos da outras providências. Projeto de lei número 023/2025, que visa ressarcir os produtores rurais que adquiriram sementes da tecnologia transgênica no âmbito do programa Troca-Troca de Sementes de Milho, safra 2024-2025 e da outras previdências. Projeto de lei número 024/2025, que visa convocar a ocupação de cargo nutricionista lotada na Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Deporto e Turismo para uma carga horária suplementar de 10 horas semanais e da outras providências. Projeto de lei número 025/2025, que visa contratar temporariamente para atender excepcional interesse público 2 profissionais para o cargo de monitor, indica recursos a outras providências. Atenciosamente, Prefeito Municipal Gilmar Luiz Soutier. Do Legislativo. Do Legislativo, então, o vereador Paulo Cesarani faz pedido de informação conforme o descrito no mesmo. De outras origens? Não tem. Não tem. Tá. Discussão da ordem do dia. Alguém tem alguma coisa? Nada? Nesse momento, eu convido o secretário da Saúde, Júnior, Rodrigo Weitzmann, para fazer a apresentação do relatório municipal de gestão da saúde referente ao terceiro quadrimestre de 2024, meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2024, e anual.
Tá, boa noite a todos os vereadores, jurídico. Faço a apresentação e para apreciação dessa casa do relatório de gestão, então, do terceiro quadrimestre de 2024, que corresponde ao dia 1º do mês de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024. Como também o relatório anual do ano de 2024. Esse relatório ele já passou pelo Conselho da Saúde em uma reunião, onde foi aprovado então, e agora vai para apreciação da Câmara de Vereadores. Então, os recursos vinculados aos impostos referente à fonte municipal, as receitas do período de setembro a dezembro de 2024, teve uma receita na fonte municipal de R$ 1.120.831,61 centavos. Rendimentos, R$ 8.884,41, totalizando R$ 1.129.716,02. Demais transferências obrigatórias referente à fonte municipal, teve rendimentos de R$ 866,90, recursos de alienação de bens, teve, referente à fonte municipal, teve R$ 5.818,39. Transferências fundo a fundo, recursos do SUS provenientes do governo estadual. Receita, R$ 17.992,88, rendimentos, R$ 20.882,35, totalizando, então, as receitas referente ao recurso estadual, R$ 38.875,23. Referente a transferências fundo a fundo, recursos SUS provenientes do governo federal. Bloco de manutenção da atenção básica. Receita, R$ 195.010,98. Rendimentos, R$ 34.555,22, totalizando R$ 229.566,20. Transferência fundo a fundo, referente a estruturas de rede de serviços públicos de saúde, recurso federal, R$ 179.200 de receita, rendimentos R$ 13.034,08, totalizando R$ 192.234,08. Transferência fundo a fundo, recursos SUS provenientes do governo federal para manutenção das ações e serviços públicos de saúde. Teve rendimentos, então, de R$ 745. Transferências provenientes do governo federal destinados aos vencimentos dos agentes comunitários de saúde. Receita de R$ 56.480, rendimentos de R$ 75,67, totalizando R$ 56.555,67. Assistência financeira à União destinada à complementação do pagamento do piso da enfermagem. Nesse período, então, foi de R$ 3.000,45, rendimentos R$ 52,85, totalizando R$ 3.053,30. Transferência especial da União referente a recursos federais. Então, teve rendimentos de R$ 5.165,63. Totalizando nesse período, então, das receitas, foram R$ 1.572.515, R$ 1.572.515,92 foram as receitas, os rendimentos foram de R$ 90.080,50, totalizando R$ 1.662.596,42. Essas, então, foram as receitas, tanto municipal, estadual e federal, referente ao período, então, de setembro a dezembro.
Então, as despesas nesse período, as despesas, então, referente a recursos municipais. As despesas correntes foram, então, de R$ 1.604.000, R$ 1.654.253,74. As despesas com capital foram de R$ 3.965,12, totalizando, então, as despesas municipais em R$ 1.608.218,86. Despesas referente a transferências fundo a fundo, recursos do SUS provenientes do governo federal. Foram de R$ 519.815,54. A despesa com capital não houve nesse período, então totalizou os R$ 519.815,54. Transferência fundo a fundo referente recursos do SUS provenientes do governo federal, estruturação da rede de serviços. Então, teve uma despesa de capital de R$ 461.217,36. Transferência fundo a fundo recursos do SUS provenientes do governo federal, referente à manutenção das ações e serviços públicos. Teve uma despesa de R$ 21.474,36. Transferências provenientes do governo federal destinadas aos vencimentos de agentes comunitários de saúde e da vigilância sanitária. Teve uma despesa, então, de R$ 56.766,71. Assistência financeira na União referente ao piso da enfermagem foi de R$ 3.045. E referente aos recursos estaduais, teve uma despesa no período, então, de setembro a 31 de dezembro, de R$ 144.901,61. Despesa de capital referente à fonte estadual foi de R$ 31.318,86. Totalizando, então, as despesas referente à fonte municipal, estadual e federal foi de R$ 2.846.713,75. Tudo isso, então, no período de 1º de setembro a 31 de dezembro. Aqui eu tenho também um relatório mais detalhado, né, referente a todos os custos. Geralmente, os maiores recursos são questão de folha de pagamento, custeio, questão de profissionais, serviços hospitalares, questão de exames laboratoriais e tudo mais. O relatório, então, fica junto aqui, anexado junto à Câmara de Vereadores. Qualquer dúvida, né, pode ser analisada. Então, aqui agora eu vou apresentar as despesas e as receitas do relatório anual, então, de 2024. Referente ao fundo municipal, teve, no ano 2024, então, as despesas referentes a recursos municipais foi de R$ 3.532.817,07. Referente à fonte estadual, as despesas foram de R$ 279.837,50. E referente à fonte federal, as despesas foram de R$ 1.792.428,72. E as receitas, então, referente ao ano de 2024, foram referente à fonte municipal, foi de R$ 3.434.926,42. Da fonte estadual, foram de R$ 356.194,36. E da fonte federal, as receitas foram de R$ 2.393.869,47. O município, então,
no ano de 2024, fez um investimento na saúde de R$ 6.486.062,38. Esse ano, então, na saúde foram investidos 16,66% dos recursos. Então, o que é obrigatório, então, seriam os 15%, então o município investiu 1,66% além do que seria obrigatório. Eu trouxe alguns outros dados também para vocês verem a dimensão da questão dos atendimentos do posto de saúde do município de Travesseiro. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2024 foram atendidas 23.015 pessoas que tiveram seu atendimento por algum profissional da Secretaria da Saúde. Isso que nem é contado a questão que a pessoa vai lá na farmácia retirar um medicamento ou vai lá na secretaria onde eles marcam algum exame ou algo assim. Foram só atendimentos realizados por médicos, enfermeiros, técnicos, dentistas, nutricionistas, psicólogos, só esses profissionais aí. 23.015 atendimentos. Só de consultas médicas, tivemos 11.420 consultas médicas no posto de saúde. Fora todas as pessoas que consultaram nos convênios, Hospital de Marques, Hospital de Lajeado, que dá uma média de mais ou menos umas 200 pessoas por mês ainda, que consultam fora do posto de saúde. E teve todo esse tempo também das enchentes, né, onde o sistema ficou fora por quase um mês, né, que não se conseguiu fazer o registro no sistema, né, desses atendimentos, porque o número, então, seria muito maior em cima disso. Todos esses relatórios, então, eles ficam aqui na casa. Se alguém tiver alguma dúvida, eles têm todos os relatórios detalhados, então, para se alguém tiver alguma dúvida, quiser conferir, fique bem à vontade. E também, se alguém quiser fazer algum questionamento, também fique bem à vontade. Alguém, Ayrton? Só liga o microfone, por favor. Secretário, além desses números aqui, vamos supor, eu pego uma receita controlada, é feita a consulta. Nesses números de consultas, elas constam junto ou elas não constam? Sim, quando todo atendimento que qualquer médico, qualquer enfermeiro, qualquer profissional da saúde faz, eles digitam no computador e registram esse atendimento, né? Consulta. Toda vez que alguém... Só se o caso o médico, a médica não registrar no sistema, daí não é contabilizado, que com certeza deve haver um outro caso, né, que não é feito, mas 99% dos casos são, se a pessoa vai lá, no atendimento por qualquer profissional, ele é registrado. Explicado. Mais alguém? Alguma dúvida? Se não... Tudo certo. Isso, então. A gente fica agradecido, secretário, pela explanação, né? E quem ainda tem dúvida vai ficar na casa. Com né? certeza. Então tá, agradeço também o espaço. É obrigatório nessa apresentação junto à Câmara de Vereadores e qualquer dúvida também fica à disposição. Obrigado. Eu que agradeço. Prosseguindo os trabalhos, vamos fazer o sorteio do grande expediente, os oradores. Andréia, Joaquim, Ayrton, então, Paulo César, César Adriano. Nesse momento, eu convido a vereadora Andréia para usar o espaço, 7 minutos. Boa noite à mesa, ao jurídico, aos colegas, à nossa secretária, à comunidade e às pessoas que estão nos assistindo. Opa!
Não sei se vai pegar, então. Boa noite, então, à mesa, ao jurídico, aos meus colegas, à nossa secretária, à nossa comunidade e às pessoas que estão nos assistindo. Então, gostaria de desejar um bom trabalho, um bom início de ano letivo a todos os servidores da área da educação do município de Travesseiro, tantas pessoas que compõem a IMEF Pedro Preto, a nossa Escola Estadual Monsenhor Seger e a nossa EMEI Criança Esperança. Referente a eles, sou bem feliz em dizer que eu já tive a oportunidade de trabalhar com alguns desses profissionais e eu sei da sua capacidade e do seu bom trabalho. Também, então, sobre a educação, quero desejar, então, aos alunos, tá? Um ano repleto de estudos e muita aprendizagem. Também um abraço especial às minhas colegas da Escola João Batista de Melo e os meus alunos. Ainda sobre a educação, também gostaria de comentar sobre o projeto de lei da proibição do uso dos celulares, que o colega comentou na última sessão, né? Não concordo com muita coisa que o atual governo diz, né, ou pratica, mas a política sim é que nem time de futebol, cada um tem o seu, né? Mas realmente essa proibição do uso dos celulares eu achei uma coisa muito positiva e eu gostaria de comentar um pouco. Como eu estou em sala de aula, a gente sabe que a gurizada se tornou dependente do uso dos celulares, então está faltando autonomia, está faltando leitura, está faltando interpretação, então eu acredito que realmente com o corte do aparelho, que é o celular, vai trazer um retorno bem positivo para a nossa educação. E nesse quesito, gente, se quer fazer o uso da tecnologia, se tem o laboratório de informática. Tá? Então, a gurizada não vai ficar desamparada no uso da tecnologia. Referente também a uma saída, pude, então, representar o município de Travesseiro no último dia 10, na segunda-feira, juntamente com o presidente do partido PP, Thiago Weitzmann, e o nosso secretário da Agricultura, o Eloy de Lázari. Então, a gente foi com o intuito realmente de buscar recursos para a agricultura, porque a agricultura, querendo ou não, é que traz retorno para o município de Travesseiro, né? Então, a gente foi bem feliz na nossa saída, tivemos um bom posicionamento, né? Mas eu não vou abrir muito, porque eu vou esperar realmente se confirmar para trazer mais notícias para a comunidade. Referente também a criticar, gente. Criticar é muito fácil. Agora, tu criticar tendo a oportunidade de ter feito e não ter feito, aí fica difícil. E nesse quesito, gente, eu quero falar de projetos que foram aprovados por vereadores há mais de 6 anos atrás. Olha só, gente, o fechamento aqui do salão do lado da academia está sendo feito agora, nessa administração. E já foi aprovado por vereadores há mais de 6 anos. Como também a ampliação, a reforma da Pedro Preto, que foi feita na última administração. O CTG era uma novela, né? Mas hoje está lá, graças a Deus, na enchente esteve lá para proteger as casas ali próximas. Então, gente, é muito fácil criticar, tiveram a oportunidade de fazer e deixaram de fazer. E parabéns à atual administração e à administração anterior que tiraram esses projetos do papel. Seria isso. Boa noite. Obrigado, vereadora Andréia. Próximo vereador, Joaquim. A pedido do colega Ayrton, eu vou ceder o meu tempo para ele. Tá bom, então. O vereador Joaquim vai ceder o tempo dele ao vereador Ayrton. Aí o senhor Ayrton, como também se inscreveu, vai ter 14 minutos para fazer o uso da palavra. Boa noite à mesa, nosso presidente Adriano Steffler, os demais colegas vereadores, vereadoras, nosso jurídico, está aí nosso vice-prefeito, também está aí secretário, demais pessoas que presentes, a nossa secretária Alana, a imprensa escrita e falada. Eu já agradeço desde já as palavras que o Joaquim me cedeu o tempo de eu conseguir
falar com mais calma e tudo, porque fica melhor. O nosso tempo é 7 minutos. Então, se tu tem assunto, é muito rápido esse tempo que passa. Então, fica ruim para tu falar, como nós estamos hoje, a nossa sessão ao vivo, é ruim quando tu tem que agilizar demais as palavras. E também a cedência do nosso colega Alexandre Schwartz. Alexandre Schwartz é meu vizinho. Ele aprendeu muito comigo durante meus anos de vereador. E ele, também eu quero aqui dizer, ele foi comigo a Brasília e tem tudo pela frente para ser um grande líder no meio de nós, ou no meio de vocês. Eu já tenho uma certa idade, então eu nunca fui contra do jovem entrar na política e mostrar seu interesse. E eu, como eu sempre digo, eu já enxergo na pessoa quando ela tem futuro ou quando ela não tem. Se alguém vai comigo a Brasília, como eu e ele fomos, nós não tivemos ninguém lá de experiência, foi com nós prefeitos, o vice, coisa outra. E quem já foi uma vez a Brasília sabe que não é tão simples assim. E nós, então nós indo a Brasília, tudo tranquilo, só que nós pegamos uma semana muito difícil, porque lá em Brasília nós tivemos evento onde o governo federal fez lá no auditório do Ulisses Guimarães, onde se reuniu todos os prefeitos, deputados, governadores. Só que eu e Alexandre Schwartz tivemos a oportunidade em nós assistir. Muitas coisas que lá nós aprendemos. Imagina todos os ministérios estando lá naquele evento. Todos os prefeitos estavam lá, conseguindo tirar suas dúvidas. Todos. Ainda foi um tumulto nos hotéis e tudo, só que nos gabinetes foi difícil, porque os deputados não se encontravam. Estavam tudo nesse evento. E esse evento ia de manhã até noite. Mas se assim para os colegas, eu sempre digo, na política nós temos que ser honestos. Acima de tudo. Nós representamos o nosso município. É através de nós que depende do futuro do nosso município. Agora, se nós não fazermos o nosso trabalho, Joaquim, você que é um dos mais novos nessa casa, o prejuízo, ele vem daqui uns anos. E o que às vezes está acontecendo? Pessoas que nós confiamos e que fazem algo errado, muito errado, gravíssimos. Então aqui eu quero registrar isso ao vivo, que se há pessoas que façam isso, que tentam inverter, tentam, para o bem de todos, para o bem de todos. Porque eu fico muito triste quando às vezes tu luta para tu conseguir uma obrazinha ali, e aí lá adiante pessoas que não tem nada a ver, às vezes te fazem que tu perde teus recursos, que tu tanto lutou. Isso é muito triste quando a gente sabe disso, a gente escuta esse tipo de coisa. Onde é que fica o futuro do nosso município? Onde é que ele fica? Nós temos coisas básicas, coisas pequenas, mas influi muito no nosso município. Daqui uns dias, eu estou curioso.
o que vai acontecer? Nós tínhamos que ir a Brasília cada 2 meses. Cada 2 meses. Tem municípios no Brasília cada 2 meses. E nós estamos lá, esse mês, então está sendo feito, concluindo o orçamento. E nesse orçamento, nós temos que ter projetos. E, infelizmente, colegas, nós estamos lá quase no zero. Quase no zero. Isso é muito triste. Tu chega nos gabinetes para entregar um ofício, pois é, que bom que vocês vieram. Porque aqui não tem nada no computador, pedido de vocês. E aí, nós lá, eu e o vereador Alexandre, nós assinamos tudo aqui, tudo esses ofícios aqui, de deputados, deputadas, não é pouco. Isso, colegas, prova que no ano que vem, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ou na minha trajetória política, daquele nosso trabalho, nós lá do interior fomos a Brasília e conseguimos entregar esses ofícios lá. Enquanto eu tenho certeza que há pessoas que às vezes estão risadas da gente, porque a gente não tem estudo e tudo. Mas nós indo e fomos bem. Foi muito bem. Eu também aqui, eu quero, assim dizer, nosso secretário júnior, não custa, manda um ofício para o Paim. Agradece os 200 mil da ampliação do posto de saúde. Agradece que nós no ano que vem vamos estar contemplados com mais recursos. Então, isso é um pouco daquilo que nós podemos fazer. Pelo menos agradecer àqueles que nos ajudam. E por outro lado, colegas, eu quero dizer para você o seguinte. Não é bom tu estar em 4, 5 num partido e buscar um deputado. Isso é muito ruim. Muito ruim. Por quê? Tu chega para os deputados, vocês sabem que funciona, Adriano. Planilha Omar dos votos. Nós tínhamos ofício aqui, eu digo, de um deputado do PMDB, o Osmar Terra. É vereador passando vergonha? É? Nós vamos lá pedir recurso e o cara não fez nenhum voto. Nessas horas fica difícil. Agora imagina, Joaquim, você é vereador novo, tu está no União Brasil, vocês estão ali em 3, 4, vou pegar um deputado, aquele um deputado vai liberar para vocês aqui 300 mil, vamos supor, eu estou chorando por cima. Só que aí, tu chega a Brasília, daí nós temos outros 3, temos mais um, daí ele vai, e o resto? E nós temos essa coragem de nós bater na porta desses deputados, sim, mas e se nós não fazer a nossa parte? Que eles vão dizer uma parte de vocês, não foi feita no município. E isso é muito sério. Aí eu quero dizer que as pessoas que estão em casa nos assistindo, que cuidam quando vão para o voto. Votam sim para um deputado, muitos não vão votar. Vão votar nos deputados que vocês gostam, ou assim, de deputados que conhecem, porque é isso que te traz o teu retorno na saúde. Secretário, não é isso? Depende das emendas, dos custeios, tudo dos deputados. Que hoje tudo passa para as mãos dos deputados. Tudo. Se o deputado diz lá para a travesseira, eu vou dar tanto recurso, ele dá. Agora, se ele diz, não, eu vou dar esse recurso no Abresse, eu vou dar outro município, ele dá. E aí eu digo, é uma pena que se nós tivéssemos uns 3, 4 deputados, ou 5, que fazia uma boa base de voto, isso nos ia ajudar muito. Agora, não adianta nós, às vezes, é que eu na minha vida aprendi em votar em deputado que não elege. Isso é muito ruim, colega. Isso é muito ruim.
Isso faz com que nós vamos ficar 4 anos, às vezes, o município sem recurso. E aquela pessoa lá que não elegeu, ela já vai ter garantido outro cargo, outro emprego. E o município paga por isso. Porque eu cansei de votar em deputado que não elegeu. Só que isso é um retrocesso. E grande. Também foi dito há pouco que, André, vocês foram atrás de recurso para a agricultura. Importante, vereadora. Eu gostei muito da sua fala. Dos professores. Só que às vezes fica um pouco triste, porque os professores às vezes ficam sem pagamento. Às vezes judicialmente eles ganham o seu pagamento pelo governo do Estado. Isso é ruim, porque a professora, cada mês, ela quer seu dinheiro. E essas coisas estão acontecendo. Mas eu gostei muito da sua fala, porque quando tem alguém que me defende a agricultura, defendendo eu junto. Porque eu também sou lá da roça. E daí, quando vocês vão em busca desses recursos, de Alexandre, nós estivemos lá no evento com o presidente da Conab de Cabo Preto, uma manhã inteira. E vocês nem sabem, lá nós chegamos no dia. Só lá. Vocês bem sabem, hoje, para nós vender 1 milho, uma coisa, nós temos que sócio, uma cooperativa. Aí tu é sócio de uma cooperativa e logo te dá problema. Vê se tu ganhar, tu tem que pagar. E lá, existe um programa agora onde nós, via cooperativa ou via associação, o governo federal compra o nosso produto, compra ele, num saco de milho de soja, tá, uma diferença de R$10, e nós temos nossa venda garantida. Vai ser tudo estocado, e aí cabe, vereadora, o secretário da Agricultura, eles têm que se movimentar e buscar as regras e tudo que nós temos pelo governo. Passou? 1 minuto ainda. 1 minuto. Tá. Eu vou encerrando aqui 1 minuto. Eu quero agradecer aqui a nossa ex-vereadora Vanessa, se está nos assistindo, que ela foi muito bem, que eu preciso registrar isso. O vereador Alexandre estava lá com uma camisa da Câmara de Vereadores. E foi um exemplo onde se Brasil lá fora, a Vanessa, se está ouvindo nós assistindo, foi. Os municípios sendo esse Brasil lá fora, para que é a única Câmara de Vereadores, que coisa linda, que nós vamos fazer isso também. E outro município, isso aqui me chamou a atenção. Nós também vamos fazer. E daqui logo nós vamos ver outros municípios, eles vão ter também esse tipo de camiseta, assim, uma coisa tão pequena, mas interessante. Obrigado. Obrigado, vereador Ayrton. Próximo vereador, usar os 7 minutos, Paulo César. Kanske alles weg då. Det här blir med. Inicialmente a minha saudação à mesa, ao presidente Adriano, aos demais colegas vereadores e demais pessoas aqui presentes. Feita a saudação inicial, também quero já de antemão assim, agradecer ao presidente da Câmara, que eu olhei o portal de transparência e vi que a Câmara de Vereadores está ok, né? Olhei, dei uma análise lá, então parabéns aos envolvidos, né? E dito isso, também já pedi para mais uma vez o município também se adequar. Então não é só criticar, a gente às vezes precisa pegar notícias e não acha notícia, né? Então, mais uma vez eu vou pedir para o portal de transparência para alguém atualizar ele. Também o Diário Oficial, desde dia 6/6/2023, não foi mais nada publicado que a população possa ver. Pelo menos eu não achei nada. Então, peço encarecidamente que as pessoas que sejam responsáveis por isso façam. Quero também falar, fazendo um pedidozinho mais uma vez, reforçar a questão das bocas de lobo. A gente viu ontem de novo essas chuvas fortes, esse pancadão louco. Mais uma vez reforçar
ali no Andrício Lazarão, na frente do mercado do Sotier, tem que fazer a boca de lobo, está entupida. Tem que querer fazer, talvez fazer nova. Lá no Simonete tem que fazer essa boca de lobo, então eu peço ao secretário que dê uma verificada e antes que mais uma vez ameace entrar nas lojas e nas casas, que se resolva isso. Mas também quero agradecer ao secretário, ao Wildo, quanto à questão da roçadeira, né? Logo após que eu comentei aqui, ela foi arrumada e fez algumas roçadas no centro, algumas manuais e outras com a roçadeira. Peço também para ele dar uma verificada na para vinagre, né? Que tá bem tenebroso. Teria que talvez pegar a bobiquete. Tem muita terra na beira de asfalto que a chuva leva e não deixa a água escorrer. Então peço a eles que ele continue na limpeza, inclusive está fazendo a limpeza ali, sentido Marques, mas lá em Vinagre está meio feio, né? Teria que dar uma atenção especial antes que aconteça alguma coisa. Quanto à roçadeira, que eu falei a última sessão, então porque eu falei da questão da garantia, porque ela apenas foi comprada no mês 6, né? No mês 6 do ano passado. Então, com certeza, ela teria garantia, né? Então, deveria ter, se tem muitos problemas, como ela tem bastante problemas, teria que ter entrado em contato com a empresa para recolhê-la. Mas quero também falar do projeto número 21, né? Que está na casa hoje, que vai para apreciação e votação. É um projeto da agricultura, não tenho absolutamente nada contra a agricultura, mas não concordo com esse projeto. Quando então o prefeito Neco e eu era secretário da Obras e o Matheus era da Agricultura, foi mudada uma lei que o município era responsável pelas terraplanagens. Eu fiz um cálculo rápido, mais ou menos um aviário hoje, daí é 120, 130 mil reais que o colono ganha para fazer a terraplanagem. Hoje o custo de máquina, 400 pila, isso dá 300 horas de máquina. O colono não vai ter perna para fazer terraplanagem. Então eu, mais uma vez, fui aquela vez que eu que reclamei dessa questão. Primeiro, porque o município vai lá e faz o colono faz a terraplanagem, o município igual tem que ir lá com a patrola, tem que fazer os acessos que está em lei e tal. Então eu acho que a responsabilidade tem que ser do município. Quando eu fui secretário, a gente fez 20 terraplanagens e eu acompanhei todas elas. 20 terraplanagens. Porque só inclui aviários e chiqueirões. Os que têm gado de leite, o município faz a terraplanagem. Então eu não vejo problema do município fazer as terraplanagens. Voltar à lei antiga. Por quê? A metade do município igual tem que fazer o acesso, tem que laminar para nivelar, e o colono não vai ganhar o suficiente, 620 mil não vão dar que chega, dependendo de onde ele vai fazer a terraplanagem. E se o município, como tem 2 carregadeiras, tem 2 patrolas, hoje tem caminhão truque traçado, então fica muito mais fácil fazer a terraplanagem. E se não suporta, terceiriza algumas máquinas, como nós na época fizemos. Aí o colono fica talvez mais satisfeito, porque na nossa época, volto a dizer, foram feitos 20 terraplanagens de chiqueirão e aviário, e na última administração foram feitos 3. Isso é muito ruim. Então, eu sugiro que o município repense essa lei e que volte ao controle do município para fazer as terraplanagens. Muito mais viável. Às vezes uma terraplanagem fácil, o município pode ir lá com o maquinário próprio fazer. E se é mais difícil, contrata uma escavadeira, ou um caminhão, ou outro. Porque o povo não vai construir para se ganhar só 120, 130 mil de ajuda para fazer a terraplanagem. Na verdade, chega. Então seria um pedido assim para rever essa questão desse projeto. Não adianta nós aumentar um pouco o RM aqui de valores, que não vai dar o suficiente igual, porque o maquinário custa 400 reais a hora, mais ou menos, uma escavadeira e um trator de esteira. Então, peço para o município, de repente, rever essa questão e voltar ao projeto antigo. Mais uma questão que eu vou rapidinho falar, está terminando meu tempo. Omar, essa questão que eu falei da questão do clube, não foi
intenção de falar da picada vinagre, muito pelo contrário. O Travesseirense, que é uma potência, também ainda não fez, alambrado. Então, eu quis dizer assim, que o município ele pense num projetinho para cada clube ganhar aí uns 5, 10 mil reais, né? Para São João pintar o campo, o próprio Tessaldos não foi tão atingido, mas necessitou a pintura. Então eu peço que o município pense, porque isso são 5, 6 campos, né? Cairu, que dê, mas que não dê no caixa deles, e sim para essa finalidade, pintura, reforma de campo. Que não adianta o município dar dinheiro e o pessoal botar na caixa do clube e não fazer coisa. Então, peço para o vice-prefeito estar aí, dar uma pensada nisso, sempre estava muito envolvido no futebol, para de repente dar uns valores para os clubes conseguir reestruturar os campos de futebol. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Paulo César. Nesse momento eu vou passar os trabalhos ao meu vice para fazer o uso dos 7 minutos. Meu boa noite aos colegas da mesa, demais vereadores, assessor, secretária, a imprensa, o vice-prefeito, secretário Júnior, demais pessoas aqui presentes. É uma alegria quando a gente escuta o balanço da saúde, né? 16,66, né? Investimento que se está fazendo no município, né? E os números aí que foram apresentados, realmente, os atendimentos são fora de série, né? Parece que 23 mil atendimentos, população de 2.300, 500 pessoas, deve ser por aí, né? Olha, isso é quase 2.000 atendimento por mês, né? É muito atendimento, é muita gente que passa realmente no posto de saúde, né? Realmente, assim, eu fiz os cálculos rapidamente na cabeça, né? São números muito altos realmente, e que bom que está suportando essa demanda no nosso posto de saúde, né? Com os profissionais que temos aí, médicos e enfermeiros, né? Demais pessoas que estão trabalhando aí, estão fazendo um belo trabalho. Eu acho que tem que parabenizar em nome do Júnior toda a equipe, né, que estão se esforçando aí para fazer esse trabalho. Eu acho que tudo que se fez com as próteses feitas, tudo um investimento que se fez nos últimos 4 anos, assim, se tirou do papel. O projeto não adianta estar no papel e não ser feito, né? Eu acho que tá de parabéns, Júnior, pelo trabalho, né? Me lembro muito bem quando foi anunciado de secretário, barbaridade, o que eles querem com esse guri aí, né? Como é bom renovar às vezes, né? Renovar as pessoas, né? Trazer ideias novas, né? Como é bom. Parabéns, Júnior, para você e a sua equipe. Os números estão aí, para quem tem dúvidas, vão permanecer na casa, né? É fora de série, realmente. Quero também falar um pouquinho, rápido, do Projeto 21, que é dos incentivos à agricultura, né? Tive muitas reclamações, sim, de agricultores, produtores, né, desse incentivo. Acham que é pouco. Eu também acho que vai dar ali para alguns, para outros vai faltar, né? Eu não sou a favor totalmente, não sou contra, né? Eu acho que deveria ter uns ajustes aí, né? Eu também ainda sou um pouco a favor do município mesmo fazer. Daqui a pouco contratar umas empresas junto, ficar um pouco em cima das empresas terceirizadas, para não vir aí fazer umas horas, como se diz a verdade, né? Que às vezes querem matar o tempo, todo mundo sabe. Eu acho que tem que ter pressão, né? Porque realmente a gente pensa um pouco, eu acho que até seria mais barato, porque o município está hoje muito bem equipado com máquinas, né? E aí, pra, de repente, a demanda for alta, terceirizar um pouco isso aí.
talvez seria o suficiente, né? Porque, sei lá, é complicado, porque é um setor que a gente tem que investir, o município tem que investir, 80% do retorno vem daí, né? É complicado, assim, tu vê, e aí eu participei de uma reunião com o prefeito, né? De algumas pessoas, secretário, e as reformas estão devendo, acho que temos que repensar um pouco quem está produzindo e precisa fazer reformas, e hoje todo mundo sabe que as reformas têm que ser feitas, tem que adequar o aviário, sai de uma empresa, vai para outra, né? Eu acho que tem que se pensar numa forma de pagamento, né? Porque hoje em dia o investimento é muito alto. Às vezes é melhor tu incentivar reformar um aviário do que pagar uma terraplanagem, né? Acho que tem que se pensar a tempo, não quer dizer que esse projeto, se ele for aprovado de noite, deu. Eu acho que dá para fazer mudanças ainda durante o ano, tranquilo, não tem problema. Eu acho que temos que pensar, eu sempre digo, pensar naquele que já está produzindo ano, daqui a pouco ele precisa aí uma reforma, depende do valor, o colono desiste, né? Os valores são altos, né? Todo mundo sabe, aí troca de empresa, toda empresa tem a sua forma de trabalhar, seu jeito, e aí o colono começa a fazer orçamento e, se é para gastar tudo isso, pessoas que já estão com uma boa idade já vão nem pensar duas vezes. Desse jeito vão parar e deu para a bola, né? Eu acho que é preocupante sim, porque é um setor que está sustentando o nosso município praticamente, né? O setor do leite também não tem nenhuma mudança, né? Eu acho que também teria que, de repente, tem alguns incentivos, que é veterinário, quem não é inseminador, inseminação, né? Onde a própria administração faz a terraplanagem, né? Eu acho que é nada justo, porque o setor leiteiro não precisa de um tamanho, uma terraplanagem tão grande que nem aviário e chiqueiro, né? Depende a quantidade de animal, né? Eu vou botar como presidente esse projeto em votação, eu acho que vai passar, mas eu acho que temos que, em comum acordo, nós vereadores, pensar em tentar melhorar isso aí. Eu acho que não está 100% esse projeto aí. Temos que pensar em ainda algumas mudanças, né? Porque nós temos que segurar quem está pensando em ficar na roça, porque tem poucos, né? Vamos ter que pensar em algumas alternativas para melhorar esse projeto. Muito obrigado. Nesse momento, vamos dar procedimento à ordem do dia, leitura dos pareceres. As comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento emitiram parecer favoráveis aos projetos de lei número 020, 021, 022, 023, 024, 025 de 2025 e o pedido de informações protocolado número 018/2025. Projeto de lei número 020/2025. Autoriza o Poder Executivo a permutar servidor com o município de Marques de Souza e da outras providências. Projeto de lei número 020/2025 está em discussão. Paulo César. A gente sabe que o projeto tinha entrado esses dias um pouco diferente, porque tinha que fazer a troca de funcionários, né? Tem que ceder alguém para Marques, e Marques está cedendo para cá para ser direção, né? É uma pena que a gente não consegue ninguém daqui, né? Temos que trocar funcionários, isso tá louco, né? Não, a gente não consegue arrumar uma pessoa que não precisaria fazer essa permuta, mas enfim, vou ser favorável, precisa, a educação precisa, mas é lastimável que nós temos que fazer uma permuta com Marques de Souza para conseguir uma pessoa para estar na direção, né? Obrigado, senhor. Projeto de lei número 020/2025 em votação. Quem estiver a favor permaneça sentado, do contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 020/2025. Altera a redação dos incisos 1 e 2 do artigo 34 e revoga o artigo 62 da Lei Municipal número 1781, de 5 de dezembro de 2022 e da outras providências. Projeto de lei número 021/2025 em discussão. Vereador Paulo César. Vou me manifestar justamente porque eu falei desse projeto. Continuo defendendo que a agricultura precisa mais de investimentos, mas nós não vamos conseguir colunas que vão... Também ainda a gente repassa para eles essa preocupação de fazer a terraplanagem. Eu acho que o município tem que assumir justamente para os colunas não precisar se preocupar só depois com a estrutura do galpão e não com a terraplanagem também. Às vezes, muitas vezes não fazem a terraplanagem por não ter... é mais um estresse a terraplanagem, correr atrás de máquina e tal. E o município, volto a dizer, o município hoje tem condições. Queria se fazer até base asfáltica um tempo atrás, quando ainda tinha menos máquina. Hoje temos carregadeira, mais uma patrola, mais um truque a mais. Então, eu eu tenho certeza que se o município for mudar a lei e ele mesmo fizer a terraplanagem, sai praticamente pela metade do preço, porque o maquinário do município já tem, só é mais contar combustível. Também vou me manifestar justamente pela revogação desse artigo 62, né? Busquei a lei hoje, que revoga as placas solares, né? Na época que foi feito, eu logo me manifestei alguns que o município não iria ter perna para tudo isso, né? Muitos se favoreceram, parabéns, quem conseguiu fazer, mas a partir dessa revogação não vai existir mais a ajuda de placas solares. Né? Muita gente investiu, e parabéns para quem investiu, parabéns quem conseguiu, mas eu acho que o município viu que realmente não tem condições de pagar tantas placas solares e muita gente, pouca renda às vezes, e tem os mesmos direitos. Né? Eu pego o meu exemplo, por exemplo, eu tenho talão de produtor, eu me enquadraria se eu quisesse botar placa solar, e não acho justo. Não acho justo, por quê? Porque tem que ajudar o colono que produz, que dá o retorno ao município. Então, só para também deixar claro, né, que não concordo com esse projeto pelo fato disto e também pelo fato de que eu acho que o município tem que assumir as terraplanagens. Vereador Ayrton. Eu não vou ficar muito discutindo esse projeto, já como eu vi na tribuna o presidente tendo pequenas dúvidas, ainda que de repente não é como ele gostaria. Eu tenho o colega Paulo César que também não concorda. E aí eu tomo uma ideia, colegas. Vamos nós segurar esse projeto na casa, abaixar ele, e vamos discutir esse projeto em grupo, hein? Vamos fazer isso? Porque o Conselho Agropecuário tem que cuidar um pouco. Quando eles discutem esses tipos de projeto, eles são uns projetos bastante graves, porque assim, para tu errar, nós mudamos tantas vezes essa lei já, e eu estou vendo que nós não acertamos ainda. Se servir para vocês, colegas, eu faço esse pedido. Mas também nada contra, se querem colocar em votação, só que eu não gostaria de errar. Realmente, eu estou aqui, pelo que eu vejo aqui, é complicado, porque nós estamos direto lidando com a agricultura aqui. O vereador Ayrton pediu vistas do projeto, então vamos botar o pedido de vistas do vereador Ayrton em votação. Quem estiver a favor permanece sentado, do contrário se manifeste. Aprovado o pedido de vista do vereador Ayrton referente ao projeto 021/2025. Projeto de lei número 022/2025. Autoriza o Poder Executivo a convocar por mais 10 horas semanais os servidores ocupantes do cargo de monitor de educação infantil, além da carga horária normal de 30 horas semanais, quando existir o interesse público para atender ao turno inverso e da outras providências. Projeto de lei número 022/2025 em discussão. O projeto de lei número 022/2025 em votação. Quem estiver a favor permanece sentado, do contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 023.
Autoriza o Poder Executivo a ressarcir os produtores rurais que adquiriram sementes da tecnologia transgênica no âmbito do programa Troca-Troca de Sementes de Milho, safra 2024-2025 e da outras providências. Projeto de lei número 023/2025 em discussão. Paulo César. Vou me manifestar, senhor presidente. Acho que nada mais justo, porque o governo do estado também, eu sei que também andou devolvendo dinheiro, então quem pegou transgênico, então nada mais justo do que também o município devolver esse valor para quem comprou transgênico. Então, vou ser favorável, até que o valor não é tão alto e também, justamente, é o que a gente está falando, os agricultores. Então, muitas perdas no ano e ano passado, enfim, agora a seca até também afetou quem plantou um pouquinho mais tarde, e aí, então, eu acho nada mais que justo. Vereador Ayrton. Eu vou me manifestar sobre esse projeto. Eu sei da importância dele, porque nós sabemos, o colono, quando vai comprar um saquinho de milho, é um horror. Pero o Omar sabe disso, né? Chega a pagar 1.300, presidente da Câmara. 1.400, 1.600. Há um saco de milho, R$70. Olha quanto saco de milho. E se o governo do estado, anos atrás, esse programa não era bom, porque não tinha o transgênico. E hoje o transgênico é um pequeno problema. Então, imagina se não tivesse. Então, aquela ajuda, com aquela ajuda é importante, porque hoje os colonos colhem bem esse milho do governo do estado, aquela semente aqui, ela está aprovando, ela muda muito pouco da outra semente que tu paga ali 1.000 e tantos reais, como eu estou dizendo. É muito importante aquela ajuda aqui, que a pessoa pode ter uma qualidade melhor. Também vou me manifestar sobre esse projeto, sou favorável, com certeza, como o colega Ayrton disse, né? Está melhorando um pouco a tecnologia do troca-troca transgênica, né? Que bom que o pequeno produtor, colono, também tem acesso a isso, né? Não quer dizer assim que fica totalmente para trás o pequeno, né? Não é a melhor semente, mas tem semente de qualidade, né? Que atende às necessidades de alguns colonos, né? Omar? Também vou me manifestar favorável a esse projeto. Hoje está falando do milho. Hoje as empresas já não largam uma semente ruim. Hoje é tudo semente quase qualificada, não tem mais essas. Anos atrás tinha umas empresas que tinha milho bom, o resto era milho ruim. Então, hoje já não existe mais. Eu acho que estão de parabéns as empresas que mandam esse milho para nós aqui para Troca-Troca. Estão de parabéns, eu era favorável a esse projeto. Bota o projeto de lei número 023/2025 em votação. Quem estiver a favor permanece sentado, do contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 024/2025. Autoriza a convocação da ocupação de cargo de nutricionista lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Deporto e Turismo para uma carga horária suplementar de 10 horas semanais e da outras providências. Projeto de lei número 024/2025 em discussão. Paulo César. Não me manifestei antes dos monitores, porque é um projeto idêntico a esse, né? Mas só que aqui a gente vê que ela trabalha 20 horas e vai ter mais 10 horas, então é 50% a mais. Mas tranquilo, a demanda aumentou. Eu só espero, né, presidente, que a gente não fique só aprovando e já falei esses dias, né? Às vezes é bom botar o pé no freio, né? O turno inverso de monitores, daqui a pouco bota muitos, isso é sempre mais funcionários, é mais despesa do município, não adianta frear quando não tem mais freio, né? Então, mas vou ser favorável, porque acredito que precise, né? Ainda mais porque é uma nutricionista no colégio, né? Nos colégios, no caso, tanto aqui lá em cima, mas os monitores, no caso, antes eu não me manifestei, é o mesmo sistema, então tranquilo, né? A gente vai ser favorável, mas acho que às vezes pé no freio. Vereador Joaquim. Eu vou me manifestar em relação a esse projeto. Como aumenta as horas, nada mais justo do que aumentar o salário, né? Sendo que é uma exigência do PNAE, né? Programa Nacional de Alimentação Escolar, então não tenho quase o que discutir. Vereador Ayrton. Eu vou me manifestar dizendo assim que isso aqui são cargos necessários. Nós não temos como fugir.
disso, porque os programas, por parte do governo federal, elas vêm, a questão da alimentação, tudo, alguém tem que controlar isso. E cada vez vai ser pior, cada vez exigência maior. E aí, para mim, é um projeto normal, precisamos. Isso, presidente. Isso aí, hoje em dia, as exigências estão cada dia mais, né? E se precisa andar como eles tocam a música, mais ou menos, né? Vem lá de cima do governo, é assim, tu faz ou tu vai perder verba, né? Infelizmente é assim, né? Tem que se adequar da forma que as leis estão aí, né? Não tem o que fazer, né? Isso aí. E são 2 escolas, né, gente? Então precisa desse funcionário com carga horária maior. E como também o colega comentou antes, a questão da direção da escola, né? Infelizmente ninguém aqui do município quis suprir, né? Então tem que ser alguém de fora. Faz parte. Paulo César? Só para deixar registrado, né, presidente? Eu não sou contra o projeto. A gente sabe que algumas coisas, eu só estou dizendo que às vezes, em outras situações, pode se frear. Não estou dizendo que tem que ser nesse caso, né? Só usei essa fala só para falar uma vez só. Projeto de lei número 024/2025. Em votação, quem estiver a favor permanece sentado, do contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade. Projeto de lei número 025/2025. Autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente para atender excepcional interesse público 2 profissionais para o cargo de monitor, indica recursos e dá outras providências. Projeto de lei número 025/2025 em discussão. Vereador Paulo César. Mais uma vez vou me manifestar, né? A gente sabe que são 2 vagas especiais, mas também para deixar registrado que a gente lê o projeto, busca informação, a gente não tem. Então, a gente sabe que o aluno especial realmente precisa de acompanhamento e, então, com certeza a gente vai ser favorável, porque até judicialmente já tivemos que abrir vagas, né? Então, favorável. Voto o projeto de lei número 025/2025 em votação. Quem estiver a favor permanece sentado, do contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação. Protocolo número 018/2025. Então, o vereador Paulo Cesarani faz pedido de informações conforme o descrito no mesmo. Voto pedido de votação em discussão. 018/2025 em discussão. Paulo César. Agora eu preciso me manifestar porque fui eu que fiz o pedido. É só um esclarecimento, né? Porque que foi aumentado o tempo de inscrições, né? Quando não tinha nem se passado o prazo legal das inscrições como operário especializado. E no meio da tarde já foi prorrogado. E depois disso deu algum inscrito. Então, é só mais um esclarecimento, né, senhor presidente? Pedido de... Aí. Eu me obrigo a falar, porque nós estamos no município. Aí se diz que falta emprego, tudo. Operário especializado. Uma pessoa inscrita. Temos falta de emprego no município ou não temos? Eu acho que não. Eu queria ser mais novo. Eu ia pegar a roçadeira nas costas, que é bem mais fácil do que eu pegar a máquina de veneno e no pedacinho de milho alto e passar. Só que aqui eu vejo que uma pessoa inscrita. Uma, e eu achando que tinha as 10, 12. Realmente o brasileiro não precisa trabalhar mais, eles têm a vida muito mansa. Vereador Joaquim. Sobre o pedido de esclarecimento, eu acho que eu posso até esclarecer talvez um pouco já. Tinha... Vamos respeitar a palavra. Eu gostaria só de falar, eu acho que... Não, só eu talvez usei as palavras erradas, então, mas... O prazo, ele... Acho que tinha uma semana, começou na quinta-feira e foi até na quarta-feira, dia 12, né? Às 4:30 da tarde apareceu para preencher a vaga, então... Tinha um tempo para... O intuito é chamar a pessoa. Eles abrem
essas vagas para chamar. O município precisa, eles não querem fazer para não chamar ninguém. Se foi aberto é para chamar a pessoa. Tinha o prazo, então, de 4 dias, se eu não me engano, né? Às 4h30 do último dia, essa pessoa foi lá se inscrever, sendo que a prefeitura fecha às 5 horas, e para prorrogar, visando chamar alguém, ter pessoas, né? Acho que tem que ser feito antes da prefeitura fechar, por exemplo, porque acho que até na imprensa tem que sair, né? Então, acho que daqui um pouco foi divulgado, tinha prazo, talvez essa pessoa podia ter se antecipado um pouquinho. Obrigado, Paulo César. Desculpa ter te cortado, mas só também esse esclarecimento tudo eu tenho. 4h13 foi prorrogado e o prazo era 17 horas. E para publicar era só 5 para 5, mas não me deram a informação correta, mas por isso que eu fiz o pedido de informações. Coloco o pedido de informação do protocolo número 018/2025 em votação. Quem estiver a favor permanece sentado, do contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação. 2 minutos para cada vereador se manifestar. Já que ninguém se manifesta, vamos então. Ayrton, 2 minutos. Mais 2 minutos. Vamos ser mais rápido. 2 minutos. Liga o microfone, por favor. Eu estou me metendo no meio do sério e esqueci de ligar ali. Eu, quando eu olho para o Júnior, e ele, quando me apresenta o relatório, isso me assusta. Por um lado, nós achamos que a saúde nós estamos bem, só que, por outro lado, eu me preocupo. Pelo amor de Deus. Esse nosso pessoal está tudo doente. E aí eu digo assim, eu me preocupo comigo mesmo, porque chega a hora que o cara não chega mais na vez. E eu quero deixar bem claro para vocês, nós temos municípios bufando, que travesseiro pega um valor e eles pagam outro valor. Só que também eles não sabem que nós aqui vamos em busca de recursos para a saúde. Só eu consegui 500 mil para pequenas cirurgias e tudo em Marques de Souza. Eu pei para travesseiro em Marques de Souza. E aí, eu digo, nós pagamos pouco ainda. Agora, se fosse nós pagar por pessoa que os outros pagam, nós ia ser quebrar Júnior. Me desculpa, nós ia passar 20 e tantos %. Paulo César. Só deixar registrado, presidente, de repente, alguém da municipalidade, esses dias, eu até falei da traçada aqui da 811, né? Eu acho que se alguém do Poder Executivo, não sei, entrar em contato com a empresa, tipo aquela pedra perto da sua casa, lá ali embaixo, o peral onde desceu as lavinas, é pena, né? Se a água começa a infiltrar, vai começar a estragar os asfaltos, né? Então, se alguém, de repente, pudesse entrar em contato com a empresa responsável, ela poderia, eles poderiam resolver isso, né? Eu sei que a empresa ainda é responsável, não é o município, mas o município é o responsável. O município é o responsável, teoricamente, em avisá-los, né? Então eu acho que tem que cobrar deles para eles virem tirar essa lavina e, enfim, aquela pedra que caiu, porque daqui a pouco o asfalto vai estragar, porque a água vai ficar empoçada, vai começar a infiltrar. Então eu gostaria que, de repente, fizesse o requerimento como nós fizemos do quebra-mola, né? Seria isso. Obrigado, vereador. Próxima sessão será realizada na quarta-feira, dia 5 de março de 2025, às 20 horas. Motivo carnaval, né? Na terça, aí vai ser realizada a sessão na quarta-feira após o carnaval. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.